Porque isso aqui pode dar, isso aqui foi trocado recentemente devido a um vazamento, agora está faltando fazer a manutenção, mas como é um período que ainda chove, nós vamos deixar ele mais um tempo até parar um pouquinho, dar mais uma estiada, né, para não perder eventualmente a chuva. Então nós temos 3 porque às vezes dá problema na torneira, às vezes fura sem querer a lataria, né? Isso com o tempo vai corroendo. Então, como é uma coisa barata e simples de se conseguir, não custa nada ter mais de um. Agora, para vocês medirem a altura da chuva, usa-se uma proveta. Então a água é transferida para essa régua graduada, aí você vê qual é o total de chuva acumulado aqui, certo? Então todo pluviômetro precisa ter um medidor. Na verdade, se a gente for tecnicamente falar correto, o pluviômetro é esse aqui, porque ele é que tem escala. Mas não é ele que coleta a chuva, né? Então isso aqui na verdade é uma proveta, mas cujo nome deveria ser pluviômetro. Só que a gente fala em meteorologia, pluviômetro é o instrumento que coleta a água. Só que ele não tem escala, então esse nome pluviômetro está errado. Mas por tradição, quando você pensa no pluviômetro, você pensa nele junto com a proveta. Porque sem isso aqui você não consegue medir nada, tá? Se alguém quiser brincar em casa e tiver curiosidade de montar um sisteminha desse para medir a chuva, que é extremamente simples e barato, vocês podem cortar uma dessas garrafas PET, né? Enche, como o fundo dela é irregular, vocês podem encher com um pouco de água até, ela inclusive costuma ter uma marca embaixo, né? Até aquela marquinha. Aí vocês colando uma régua, ou simplesmente na hora que a chuva caiu, vocês podem usar o diâmetro dessa garrafa PET, se ela for cilíndrica, não daquelas todas desenhada, né? Mas aquela cilíndrica. Usando uma régua milimétrica comum, você pode saber quantos milímetros choveu naquele dado momento ou durante aquele tempo que você quiser. Então é uma coisa que custa praticamente zero, né? Porque quando você compra um refrigerante e tal, já vem a garrafa, você já pagou. Então ela não tem um custo extra. É só montar em cima de uma base e esperar a chuva cair. Barato, né? E não custa nada fazer uma experiência dessa. Então o pluviômetro de vocês seria a reguinha, uma reguinha milimétrica comum. Todo abrigo, todo instrumento meteorológico, ele fica exposto à intempérie, fica exposto ao tempo. Exceto os instrumentos que ficam dentro. Só que com o passar do tempo, a umidade e a poeira vai agarrando nas paredes. Mas você não pode lavar isso toda semana. Porque para você fazer isso, você tem que tirar os instrumentos e passar para o abrigo externo. Então, normalmente, você espera a poeira juntar durante um período de 6 meses, né, e se fazem 2 lavagens por ano. Tá? Isso, então, pode aparentar ser um desleixo, na verdade é uma consequência da poluição e da poeira. Né? Todo mundo sabe que se você ficar 2 dias sem limpar a casa, né, a quantidade de pó que junta numa cidade industrializada e com contaminação de automóveis. E a mulher vive reclamando, né? Ela acaba de varrer, se ela dali a 1 hora passar de novo a vassoura, sai outro tanto de pó. É impressionante, né? Então o pó vai se depositando, mas você, para evitar interferência constante nos instrumentos, você infelizmente vai ficar com um visual feio, né, durante um período final. Então, por exemplo, nós vamos agora mexer em junho. Está programado para fazer a lavagem em junho. Então ainda vamos ficar com esse visual até lá. Senão toda hora você tem que ficar tirando os aparelhos, né, e transferindo. Isso não é aconselhável. Bom, rapidamente então, aqui, vocês têm horário para sair, né, Glória? Não? Até às 5, tá bom? Não. Aqui nós temos um registrador. Bom, o pessoal só pensa em comer, né? Um registrador de umidade relativa. O que é umidade relativa? É uma coisa muito fácil de entender. É o quanto tem de umidade e o quanto você poderia ter para saturar o ar. Então, por exemplo, imagine um auditório com 100 cadeiras. Se você tiver 50 pessoas sentadas, a saturação desse auditório é 50%.
Aí vai enchendo, 60, 70 pessoas, chega no 99, ainda falta 1 para completar os 100. Então a umidade seria 99. Quando finalmente chegar mais uma pessoa, significaria então o auditório estar completamente lotado, né? Então, a ideia da umidade relativa, por isso que é chamada relativa, é em relação ao que você poderia conter de umidade. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, pelo gráfico aqui está em torno de 52, 53%. Né? Não é considerado muito úmido e também não é muito seco. Seco é abaixo de 40% e muito úmido quando passa de 80%. Né? As duas situações são desconfortáveis. Então, muita umidade é ruim, tempo seco também é desagradável. Né? Oi? Está extremamente saturada a chuva? Não necessariamente. Muita gente também acha instintivamente que quando chove a umidade é 100%. Não é verdade. Ela chega a 90%, 92%, 93%. Sabe quando você vai ter 100%? A hora que você tiver um nevoeiro. Quem já pegou um nevoeiro aí na serra? A maioria, né? Ou fora da serra. Mas como vocês moram perto daqui, é mais fácil a gente ver esse fenômeno no local. Então quem está dentro do nevoeiro, que não enxerga nem 2 metros à frente, ele está dentro de um ar muito saturado. Aí a umidade vai estar, dependendo do nevoeiro, entre 98, 99 e eventualmente 100. Esse aqui ele faz o contrário do pluviômetro, ele mede o que vai de volta de água para a atmosfera. Né? Então quantos milímetros evaporam? Exatamente, é a mesma unidade, é milímetro, é o contrário da chuva em termos de água que vai para a atmosfera. Então num dia muito úmido, num dia muito saturado, quanto evapora? Muito pouco. Quase nada ou praticamente nada. Né? Então quanto mais seco, mais rápido isso aqui vai descendo. Então isso aqui é um instrumento também que vocês podem, querendo fazer para montar em casa, é muito fácil. Só pegar uma proveta, coloca um papel tipo coador de café, que hoje não existe mais mata-borrão, né? Uma coisa que não se usa mais, mas tem que ser usado um papel que absorva a água e não se dilui com a água. Então o papel tipo filtro de café serviria para isso. Que serve só para segurar a água e mandar a água para fora à medida que vai evaporando. Por dia chega a evaporar 1, 2 minutos. Olha, chega a evaporar às vezes mais do que 2 traços de milímetro. Né? Quando está muito quente, está abafado.